E aí pessoal, boa noite. Dia 6 para o dia 7 do 2. Como prometido, estou gravando aqui para vocês a nossa análise aí do índice na sexta-feira, né? É, Sob o ponto de vista aí da metodologia do Allbrooks, não só do Allbrooks, né? Vocês vão ver que eu vou falar aqui um pouquinho também do Oliver Vélez, né? Que a gente teve uma entrada que ele comenta muito na metodologia dele. Sempre salientando que é lógico, com o gráfico parado é sempre muito mais fácil, né? A gente está fazendo aqui uma análise mas para que as pessoas que têm interesse fiquem mais afeiçoadas com a metodologia do Allbrooks, com os tipos de entrada, com os setups. Vocês pedem muito aí para a gente explicar de uma maneira mais didática, então espero que ajude e vou tentar deixar o mais curto possível, beleza? Bom, começando pelo diário aí no índice, eu já tenho dito nos vídeos anteriores que para mim isso aqui parece uma MTR, né? Parece uma Major Trend Reversal do Allbrooks, ou o começo dela, né? É lógico que o mercado ele faz o que ele quiser, mas para mim isso aqui parece uma perna de alta guiada pela exponencial de 9, que vem pela primeira vez testar níveis abaixo das médias móveis ali nos patamares de médias móveis de 20 períodos, né, pela primeira vez, média de 20 períodos, essa azul escura, exponencial de 9 azul clara. Então, em sendo uma MTR, uma Major Trend Reversal, a gente espera que ele realmente faça uma última tentativa de puxada ali para a direção da tendência anterior, para posteriormente, na minha opinião, caso se confirme a MTR, vir buscar aqui os patamares das médias móveis mais longas, né, que são as médias móveis de 200 e 400 períodos aqui que virão como suporte abaixo do preço enquanto ele cai, beleza? Essa análise mais macro, vamos falar aqui agora do intraday, que é o que interessa mesmo as entradas para a galera. Então aqui no índice, como tem sido aí no normal ali nos finais de tarde, né, o índice ele tem sido bastante lento nos finais de tarde. Então a gente fechou aí a quinta-feira com o índice bem lateral, né? Então a gente tem aqui o índice bem lateral na sexta-feira, numa quinta-feira, né, num range, e ele abre acima desses patamares, né? Ele abre com gap de alta, com candle de follow through. Aqui tem uma característica bem específica que a gente tinha o payroll, né, na abertura do mercado americano, então era a tendência em dias de payroll é que o início do nosso pregão ele seja bem lateral. Isso nos dá uma oportunidade, que tem um vídeo específico aqui sobre isso. Eu vou falar rapidamente para vocês. E quem quiser mais detalhes ali vai para o vídeo, que é mais fácil de pegar, tá? Nesses dias de mercado lateral, né, de range, que são dias mais parados, como o dia que a gente tem o payroll nos Estados Unidos, a gente tem um tipo de mercado, um tipo de range, que cada autor chama de um jeito, né? O Albrook chama isso de mercado de ordens limitadas e o Oliver Velez ele tem um setup para isso chamado Buy the Dip and Sell the Rally. Eles operam isso de maneiras um pouco diferentes. O Oliver Vélez opera isso nos 2 minutos, o Al Brooks nos 5. Eu gosto de operar nos 2 minutos porque ele me dá as seguintes oportunidades. O que significa esse mercado de ordens limitadas? É uma lateralidade que reage a preços abaixo ou acima de máximas e mínimas anteriores de candles anteriores. Segundo o Al Brooks, esse é um movimento do preço feito pelos robôs, né, pelas automações, né, é, fazendo com que esse preço fique nesse mesmo range até a notícia relevante que vai direcionar o mercado. Tá? Um dos principais indicadores para isso cada um chama de um jeito, é o clássico alargamento, né? A gente vai operar esse clássico alargamento. E bons indicadores para operar esse alargamento, o principal indicador para operar esse alargamento são as bandas de Bollinger, tá? Então eu uso essas bandas de Bollinger com essa configuração que vai aparecer na tela aí para vocês. 22,2, tá? Desvio padrão de 20. Para quê? Para elas me mostrarem que há pouco desvio padrão e que as bandas estão bem fechadas e que a gente de fato está no range. Então, como que a gente vai operar isso? A gente vai comprar abaixo de barras e vender acima de barras, fazendo saída parcial na média de 20, que é essa azul escura, tá? Eu não vou falar muito detalhadamente porque tem um vídeo só sobre isso anterior, então quem tiver curiosidade com mais detalhes pode ver o vídeo. Eu opero geralmente no índice até 10,5 no máximo, porque depois das 10,5 tende a romper.
Quem olhar aí e fizer um backtest no mini índice vai ver que a grande maioria dos rompimentos no mini índice acontecem após as 10h30 da manhã. Mas se a gente fizer as marcações aqui de máximas e mínimas, eu vou fazer rapidamente aqui para vocês. Vocês vão ver como esse preço reage acima e abaixo de barras, devolvendo o preço para as médias móveis, né? Então, se a gente marcar aqui as máximas e mínimas, a gente vai ver que toda vez que o preço ele toca nelas, ele devolve para a média móvel de 20. Então, aqui você consegue fazer essa entrada mais ou menos, essas entradas até mais ou menos 10h30 da manhã. E quem quiser mais detalhes, dá uma olhada no outro vídeo que é bem legal. Então foi uma primeira entrada do dia. Essa aqui foi uma entrada que eu fiz. Consegui fazer duas entradas, uma acima e uma abaixo de barras. E depois, obviamente, parei para aguardar o que o payroll ia fazer com o preço, né? E acabou rompendo para cima. Tá, voltando lá para os 5 minutos. Vou voltar lá para os 5 minutos no índice. Opa. Vou voltar lá para os 5 minutos. O que a gente vai ver aqui é outra oportunidade excelente que eu vejo nesse dia, que foi a gente teve o rompimento daquela lateralidade, né? E aí a gente tem a clássica MTR do Allbrooks, que eu já falei ali no diário. O que parecia ser o começo de uma MTR é que a gente tem uma MTR completa, né? O que significa a MTR aqui no índice? O que a gente teve? Uma perna de alta, novamente guiada aqui pela exponencial de 9, né? A gente tem bastante disso no índice, o índice tem muito rompimento bastante forte, né, que o Allbrooks chama de spike, guiado pela exponencial de 9. E a gente tem uma correção que pela primeira vez testa os patamares abaixo das médias móveis de 20 períodos. Isso aqui já mostra uma força contrária à tendência. O que o Allbrooks diz é que nós teremos, de forma geral, uma nova tentativa dos comprados para devolver o movimento para de volta daquela tendência, para proteger suas posições, né, tentando testar o topo anterior. Então aqui é o que ele chama de, nesse caso, é uma Lower High MTR. Então é um topo duplo, mas na verdade é um topo duplo com um topo anterior um pouco menor do que esse topo. Então o que a gente espera aqui para operar? Então qual que é a sequência, né, a ordem dos fatos aí para uma MTR? Quebra de linha de tendência, então aqui a gente tinha uma linha de tendência que é quebrada aqui nesse topo. Teste das médias móveis de 20 períodos, ou de qualquer média que tenha sido a média que guiou a tendência majoritária naquele momento. Então aqui nós temos essa tendência. Uma última tentativa de retomar a tendência. Então a gente tem novamente essa tentativa de retomar a tendência num topo inferior e uma boa barra de sinal para entrada. Aqui a gente tem todos esses pré-requisitos. Como seria a entrada aqui nessa operação? Uma entrada fácil, né? Entrada aqui, a gente vai colocar o stop aqui em cima, né? Ou a gente pode colocar o stop aqui em cima, né, no topo anterior, ou aqui em cima, a entrada abaixo da barra de sinal. E como é uma operação contra a tendência, portanto de baixa probabilidade, para que a expectativa matemática seja boa, eu preciso projetar pelo menos o alvo 2:1 do meu stop. Então, como a gente está falando de uma reversão contra a tendência, ela é de baixa probabilidade, ela tem de 55 a 60% de chance de funcionar, ou seja, é baixa probabilidade, porém, quando funciona, você tendo um alvo maior, ela vai caracterizar uma reversão e você vai fazer um bom dinheiro. Inclusive, se você tivesse feito barra barra aqui, a gente vai ver que o preço só estopa o trailing stop do barra barra depois de 680 pontos para um risco aqui que era de 270. Então a gente tem aí uma relação risco-retorno excelente para essa operação, tá? Logo em seguida, no final dessa operação aqui, nós temos outro setup do Oliver Velez. Vou deixar o link aqui para vocês. Isso aqui é famoso no Price Action, que é o Volta em V, tá? Já postei algumas vezes aqui os vídeos, inclusive recomendo o vídeo do Mário Pisani a respeito dessa metodologia do Oliver Velez. Esse aqui é um volta em V clássico. E aí quem vai olhar esse volta em V nos 5 minutos vai falar, cara, mas como é que eu opero isso, né?
Como é que opera essa paulada para baixo e essa paulada para cima? Tá? Como que o Oliver Vélez opera isso? Primeira coisa que você precisa é de muita agressão. Então você tem uma agressão muito forte para baixo, você vai precisar imediatamente ter uma agressão muito forte para cima, na direção contrária, tá? E você vai ter que encontrar aqui nessa região o pullback. Só que nos 5 minutos, como o movimento da agressão é muito forte, é difícil você encontrar o pullback. Agora vamos jogar no 2 minutos. Lembrando que o Oliver Vélez ele opera no 2 minutos, tá? Inclusive tem vários cursos bons dele de graça aí também. Excelente trader o Oliver Vélez. Tá aqui, ó. Olha no 2 minutos o que a gente tem. Aqui no 2 minutos fica bem claro o pullback, né? Então aqui a gente tem uma oportunidade de entrada, tá? Então estudem esse setup. É um setup excelente que é o Volta em V. Eu vou deixar o link para vocês do vídeo do Mário Pisani. É muito bom, vale a pena. É uma excelente entrada esse Volta em V aí do Oliver Vélez, tá bom? Lembrando também, operação de baixa probabilidade, alvo também 2 para 1. Aqui nesse caso o alvo vai ser sempre o topo anterior, tá? Volta em V, alvo sempre topo anterior. Beleza? Eu não quero me estender muito aqui hoje a respeito do mini índice, não vou falar de S&P hoje também. Então vou ficar só com essas operações. Recomendo que estudem elas porque são entradas bem legais, né? Inclusive aqui a gente está falando do volta em V, né? Além do volta em V, você pode ver que isso daqui é uma trap, né? É uma trap na mínima diária, né? Então vou até colocar o círculo novamente. Então você vê que isso aqui é uma trap, né? Além de um volta em V, de um movimento forte, você tem essa trap tentando romper a mínima diária, não conseguindo. Uma trap também na banda de Bollinger inferior, né? Pode ver que esse foi um dia que as bandas de Bollinger elas realmente enveloparam muito bem o preço, né? Então a gente tinha dois motivos claros para a entrada, né? Uma trap na mínima do dia e um movimento agressivo aí caracterizando um volta em V, buscando o topo anterior. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue manter a frequência desses vídeos e mantê-los o mais curto possível aí para vocês depois irem para casa e estudarem os setups e fazerem os backtests. Beleza? Abraço.